E aí, pessoal, tudo jóia? Hoje vamos falar sobre adição e subtração de arcos. Mas antes, vamos rever a tabelinha de seno, cosseno e tangente dos principais ângulos, 30, 45 e 60. Vejam a tabela. Nós temos o seno de 30 graus, que é igual a meio, seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, e seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Já o cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. E cosseno de 60 graus, meio. Tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 graus, 1. E tangente de 60 graus, raiz de 3. Além de 30, 45 e 60, existem alguns outros ângulos muito importantes. E para calcular seno, cosseno e tangente desses ângulos, nós vamos usar algumas fórmulas. Vejam as fórmulas. Seno de A mais B é igual a seno de A vezes cosseno de B mais cosseno de A vezes seno de B. Seno de A menos B é igual a seno de A vezes cosseno de B menos cosseno de A vezes seno de B. Reparem que o sinal que estava no meio foi mantido. Quando no meio nós temos mais, colocamos mais no meio da fórmula. E quando no meio temos menos, colocamos menos no meio da fórmula. Nós temos uma brincadeirinha para você memorizar esta fórmula. Dá até para a gente recitar. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A cosseno B, seno B cosseno A. Nossa, hein? Já o cosseno, cosseno de A mais B, é igual a cosseno de A vezes cosseno de B, menos seno de A vezes seno de B. Notem que o sinal foi trocado. E cosseno de A menos B. Cosseno de A vezes cosseno de B, mais seno de A vezes seno de B. Então repare que no seno você vai manter o sinal do meio e no cosseno você vai inverter o sinal do meio. Tem gente que memoriza essas fórmulas da seguinte maneira. Seno nós podemos ler sem e cosseno podemos ler cos. Então, como é que ficaria o seno? Seno começa por 100, 100 cos, cos 100. Seno começa por 100, 100 cos, cos 100. Cosseno começa por cos, 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 100, 100. Nossa, cosseno começa por cos, 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 100, 100. Lembre-se de manter o sinal no seno e inverter o sinal no cosseno. Temos também a tangente de A mais B. Tangente de A mais B é igual a tangente de A mais tangente de B, dividido por 1 menos tangente de A vezes tangente de B. E a tangente de A menos B é igual a tangente de A menos tangente de B, dividido por 1 mais tangente de A vezes tangente de B. Para você memorizar esta fórmula, basta você verificar que em cima parece que nós aplicamos a distributiva. Não é a distributiva, hein? É só para você memorizar. Em cima ficamos com tangente de A mais tangente de B. E aí embaixo colocamos 1, trocamos o sinal e multiplicamos as duas. Tangente de A vezes tangente de B. E vejam a última. Tangente de A menos B. Em cima, como se aplicássemos a distributiva. Tangente de A menos tangente de B. E aí embaixo, 1, trocamos o sinal mais o produto. Tangente de A vezes tangente de B. Vamos ver na prática o cálculo do seno de 75 graus usando essas fórmulas. Veja um exemplo. Calcule seno de 75 graus. 75 graus, que não é um ângulo conhecido, não é um ângulo tabelado, pode ser escrito na forma 45 mais 30 graus. Notem que 45 graus mais 30 graus é igual a 75 graus. Lembram do seno? Seno começa por 100, 100 cos, cos 100. Então colocamos seno de 45 vezes cosseno de 30, mais cosseno de 45 vezes o seno de 30. Seno de 45 graus é o mesmo que raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Mais cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. E vezes o seno de 30 graus, que é igual a meio. Ficamos então com raiz de 2 sobre 2
vezes raiz de 3 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2, vezes meio. Nós temos agora uma multiplicação de frações. Fazemos numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, no primeiro produto, raiz de 2 vezes raiz de 3 é igual a raiz quadrada de 2 vezes 3, que é igual a 6. E aí embaixo, 2 vezes 2, 4. E no segundo produto, raiz de 2 vezes 1 é igual a raiz de 2. E aí embaixo, 2 vezes 2, 4. Ficamos com raiz de 6 sobre 4 mais raiz de 2 sobre 4. O mínimo é igual a 4. Podemos escrever então um único traço de fração e colocar a resposta raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Vamos agora calcular o cosseno de 105 graus. Vamos lá? Calcule cosseno de 105 graus. Notem que 105 graus é o mesmo que 45 mais 60. Então, cosseno de 105 graus pode ser calculado na forma cosseno de 45 graus mais 60 graus. Lembram que o cosseno começa por cos, cos, 100. Cosseno de 45 vezes cosseno de 60 menos seno de 45 vezes seno de 60. Cosseno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2. E cosseno de 60, meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Ficamos com raiz de 2 sobre 2 vezes meio, menos raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Multiplicação de frações, fazemos numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. No primeiro produto, raiz de 2 vezes 1, raiz de 2, e embaixo 2 vezes 2, 4. No segundo produto, raiz de 2 vezes raiz de 3. É o mesmo que raiz quadrada de 2 vezes 3, raiz de 6. E embaixo, 2 vezes 2, 4. O mínimo já é 4, podemos então escrever raiz de 2 menos raiz de 6 sobre 4. Vamos fazer mais um exercício, só que agora de uma maneira diferente. Nós vamos calcular o cosseno de 90 graus mais x. Vamos calcular. Calcule o valor de cosseno de 90 graus mais x. Cosseno começa por cos, cos, 100. E não se esqueça de trocar o sinal do meio. Ficamos então com cosseno de 90 graus vezes cosseno de x menos seno de 90 graus vezes seno de x. O cosseno de 90 graus é igual a 0 e o seno de 90 graus é igual a 1. Substituindo na equação, ficamos com 0 vezes cosseno de x e menos 1 vezes seno de x. 0 vezes cosseno é igual a 0. Sobra então menos 1 vezes seno de x, que é igual a menos seno de x. Esta é a resposta. Vamos agora usar a função tangente. Vamos calcular a tangente de A mais B. Vejam o exemplo. Sabendo-se que tangente de A é igual a 3 e tangente de B é igual a 2, calcule tangente de A mais B. Usando a fórmula, tangente de A mais B é igual a tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Agora nós vamos substituir a tangente de A por 3 e a tangente de B por 2, ficando assim com 3 mais 2 no numerador e no denominador 1 menos 3 vezes 2. 3 mais 2 é igual a 5, ele é o numerador. Embaixo, 1 menos 3 vezes 2, que é igual a 6. 1 menos 6, menos 5. E 5 dividido por menos 5, menos 1. Além das fórmulas de soma de arcos, o vestibulando também deve conhecer as fórmulas de arco duplo. São 3 fórmulas. Vejam as 3 fórmulas. Seno de 2x. Olha lá, é arco duplo, é o dobro do ângulo x. Seno de 2x é igual a 2 vezes seno de x vezes cosseno de x. Esta é a primeira fórmula. A segunda fórmula é a fórmula do cosseno de 2x. Ela pode ser escrita de 3 maneiras. Uma delas, cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Outra, 2 vezes cosseno ao quadrado de x menos 1. E a terceira maneira,
1 menos 2 seno ao quadrado de x. Por que ela pode ser escrita de três maneiras? Porque dependendo do exercício, ele pode fornecer para você somente o cosseno do ângulo x. Então você deve usar a fórmula do meio. Ou ele pode fornecer para você somente o seno. Aí você usa a terceira fórmula. Ou ele pode fornecer o seno e o cosseno. Aí você escolhe substituir os dois na primeira fórmula, só o cosseno na segunda, ou só o seno na terceira. E por último, tangente de 2x. É igual a 2 vezes a tangente de x, dividido por 1 menos tangente ao quadrado de x. Vamos ver na prática como usar essas fórmulas? Veja um exercício. Sabendo-se que cosseno de x é igual a 1/3 e que 0 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 2π, calcule cosseno de 2x. Como nós só conhecemos o cosseno de x, nós vamos pegar a fórmula que usa apenas o cosseno. Por isso, cosseno de 2x é igual a 2 vezes cosseno ao quadrado de x menos 1. Agora nós vamos substituir o cosseno por 1/3. Ficamos assim com 2 vezes 1/3 que entrou no lugar do cosseno elevado ao quadrado e menos 1. 1/3 elevado ao quadrado é igual a 1/9. Temos então 2 vezes 1/9 menos 1. 2 vezes 1/9 é igual a 2/9. 2/9 menos 1. Vamos agora tirar o mínimo. O mínimo entre 9 e 1 é o próprio 9. 9 dividido por 9, 1, vezes 2, 2. Menos 9 dividido por 1, 9. Vezes 1, 9. Temos 2 menos 9 sobre 9. Menos 7 sobre 9. Vamos fazer mais um exercício para melhor fixar as fórmulas? Vejam mais um exercício. Simplifique a expressão cosseno à quarta de x menos seno à quarta de x. Para resolver, você tem que enxergar como uma diferença de quadrados. Notem que cosseno à quarta de x possui raiz quadrada exata, seno à quarta também possui raiz exata, e o sinal do meio é menos. Temos caracterizada uma diferença de quadrados. Tirando a raiz quadrada de cosseno à quarta de x, encontramos cosseno ao quadrado de x, menos raiz quadrada de seno à quarta de x, encontramos seno ao quadrado de x. Temos aí a diferença. Basta agora multiplicar pela soma. Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. Você deve estar lembrado da relação fundamental. Seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a 1. Por isso, cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Ficamos com cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x vezes 1. Cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x é arco duplo. É a fórmula do cosseno de 2x. Então agora nós substituiremos cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x por cosseno de 2x. Ficamos com cosseno de 2x vezes 1, que é igual a cosseno de 2x, que é a resposta. Vocês viram então a soma de arcos e o arco duplo. Arco duplo é uma matéria muito pedida nos vestibulares. É bom você rever as fórmulas antes de prestar a prova. Até a próxima aula. Um abraço.